Pausa. Você já se sentiu sem saída? Como se estivesse em um beco sem luz? Imagine uma cidade inteira sentindo isso. Todos os dias, por semanas. Essa é a história que quero contar hoje. É uma história sobre coragem. Mas não é a coragem dos super-heróis que vemos nos filmes. É uma coragem que nasce do medo, da fé e da necessidade de proteger quem amamos. É uma história antiga, encontrada em um livro chamado Judite, parte da tradição bíblica. Ela nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, uma única pessoa pode fazer toda a diferença. Prepare-se para conhecer uma narrativa que tem o poder de inspirar a sua semana. Nossa história começa em um lugar chamado Betúlia. Pense em uma pequena cidade, como tantas que conhecemos no Brasil, cercada por montanhas. Agora, imagine essa cidade cercada por um exército imenso e poderoso. Ninguém entra, ninguém sai. A água está acabando. A comida está se esgotando. O medo tomou conta de cada casa, de cada rua, de cada coração. Os líderes da cidade estão paralisados, sem saber o que fazer. O povo está desesperado, oscilando entre a rendição humilhante e a morte certa pela fome ou pela espada. É nesse cenário de desespero absoluto que nossa história realmente ganha vida. Os anciãos de Betúlia, os homens mais sábios e respeitados, haviam tentado de tudo. Eles oraram, jejuaram e pediram um sinal de Deus. Mas a cada dia que passava, o cerco do general Holofernes e seu exército assírio se apertava mais. A esperança do povo diminuía como a água em seus reservatórios. Eles deram a Deus um prazo de 5 dias. Se a ajuda não chegasse, eles se renderiam. Era uma decisão nascida do cansaço e da falta de fé. Parecia que o destino de Betúlia estava selado. É exatamente neste ponto, quando a esperança está prestes a morrer, que uma voz se levanta. É a voz de uma mulher, uma viúva chamada Judite. Ela observa o desespero de seu povo e a hesitação de seus líderes e decide que a fé precisa se transformar em ação. Alguém precisava ter a coragem de enfrentar o impossível, e essa pessoa, como veremos, seria ela. Essa história nos lembra que os maiores atos de bravura muitas vezes vêm dos lugares mais inesperados. Judite não era uma rainha. Judite não era uma guerreira. Ela era uma mulher que vivia uma vida relativamente comum até aquele momento. Conhecida por sua beleza, conhecida por sua inteligência, acima de tudo, por sua profunda fé. Era uma viúva, vivendo reclusa e devota desde a morte do marido. Ela não tinha um cargo de poder ou autoridade formal na cidade. Era, em muitos aspectos, uma cidadã como qualquer outra. Mas dentro dela, algo era diferente. Uma convicção inabalável de que a fé exige mais do que palavras. Exige ação corajosa. Ao ouvir sobre o plano dos líderes de se renderem em 5 days, Judite fica indignada. Ela os convoca e os repreende por testarem o Deus, por colocarem um prazo na providência divina. Em vez de se juntar ao coro de lamentações, ela propõe um plano audacioso, perigoso, quase impensável. Ela mesma iria agir. Ela não revela os detalhes, pedindo apenas confiança e orações. Aqui, vemos a primeira lição. A verdadeira liderança não se trata de ter um título, mas de ter a coragem de assumir a responsabilidade. Veremos como ela se prepara não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, através da oração e do jejum. Vamos caminhar com ela enquanto ela deixa a segurança de sua cidade para trás. Entra, sozinha, no coração do acampamento inimigo. É uma jornada cheia de tensão e perigos. Cada palavra, cada gesto são calculados. Sua inteligência é tão importante quanto sua coragem. Vamos extrair lições práticas que podem nos ajudar aqui e agora. Em 2024, a história de Judite fala sobre como enfrentar nossos próprios exércitos de medo e de dúvida. Fala sobre ter fé ativa.
aquela que nos move a agir com sabedoria e com prudência. Prepare-se para ouvir os detalhes desta incrível história de fé e coragem. Imagine o mais poderoso homem do mundo. Ele acredita que é um deus. Seu nome é Nabucodonosor, o grande rei dos assírios, reinando de sua magnífica capital em Nínive. Ele quer que todos se curvem diante dele, não apenas como um rei, mas como um ser divino. Ele envia seu principal general, um homem chamado Holofernes, em uma missão. Esta missão é simples e brutal: conquistar todas as nações que recusaram apoiá-lo na recente guerra. Holofernes recebe um exército massivo, 120.000 soldados de infantaria, 12.000 de cavalaria. Suas ordens são esmagar toda a resistência, destruir seus lugares de adoração, forçar cada pessoa a adorar apenas Nabucodonosor. Holofernes é uma máquina de guerra. Ele é eficiente, implacável e terrivelmente bem-sucedido. Ele varre nação após nação, deixando um rastro de destruição e medo. Cidades caem, exércitos são aniquilados, povos inteiros são escravizados. Sua reputação o precede. A notícia de seu avanço imparável se espalha como fogo, e o terror aperta os corações de todos. Ele não está apenas conquistando terras, está travando uma guerra contra a fé, contra a cultura e contra a própria liberdade. Este imenso exército conquistador agora marcha em direção à Judéia. Eles têm um objetivo estratégico: controlar as passagens montanhosas que levam a Jerusalém. E bem no meio do seu caminho está uma pequena cidade aparentemente insignificante. Uma cidade chamada Betúlia. Para Holofernes, Betúlia é apenas mais um obstáculo a ser removido. Ele não vê as pessoas, ele só vê um ponto estratégico num mapa. A chegada de Holofernes e seu exército não é uma ameaça distante, é uma realidade aterrorizante. O povo de Betúlia pode ver o mar interminável de tendas inimigas das muralhas da cidade. A estratégia de Holofernes é cruel e astuta. Ele encontra a fonte de água da cidade, toma o controle delas. Ele corta a água. Dentro das muralhas de Betúlia, o pânico começa a se instalar. A coragem e a bravura iniciais do povo rapidamente evaporam. Os reservatórios de água começam a ficar baixos. A sede vira um tormento constante. A cidade, antes símbolo de força e fé, está lentamente sendo posta de joelhos. O povo de Betúlia, enlouquecido pela sede e pelo medo, confronta seu líder, Osias. Eles querem se render. Ele faz um acordo fatídico. Vamos aguentar por mais 5 dias. Se Deus não nos enviar ajuda, entregaremos a cidade a Holofernes. Este é o momento mais sombrio para Betúlia. A ameaça é seu próprio espírito despedaçado. Parece que tudo está perdido. Bem quando o espírito da cidade estava prestes a se quebrar completamente, uma voz diferente emerge do silêncio do desespero. Esta é a voz de Judite. Quando a notícia do prazo de 5 dias de Osias chega a Judite em seu isolamento, ela não se enche de desespero. Ela se enche de uma justa indignação. Ela imediatamente manda sua empregada chamar Osias e os anciãos à sua casa. Isso é um movimento ousado. Quem são vocês para colocar Deus à prova hoje? Ela desafia a fé fraca e a liderança deficiente deles. Ela diz aos líderes atônitos que tem um plano. Ela não lhes contará os detalhes, pois seu plano exige sigilo e confiança absoluta. Ela simplesmente pede que orem por ela e que abram os portões da cidade para ela naquela noite, para que ela e sua empregada possam sair. Sua preparação não é apenas física, é um ato profundamente espiritual. Ela se prostra no chão, coloca cinzas na cabeça, rasga suas vestes. Após sua oração, uma notável transformação começa. Ela lava as cinzas de seu corpo, unge-se com preciosos óleos perfumados e penteia o cabelo. Ela tira o saco de luto. Em seu lugar, ela veste suas melhores roupas. Ela se adorna com todas as suas joias. Isso não é um ato de vaidade. É uma decisão estratégica. Sua beleza será parte de sua armadura. Juntas, elas preparam uma sacola para a jornada.
Ela contém sua própria comida ritualmente pura. Judite sabe que não pode comer a comida dos assírios. Quando Osias e os anciãos a veem, ficam maravilhados com sua transformação. Eles a abençoam, orando para que o Deus de seus ancestrais lhe conceda sucesso. Enquanto os pesados portões da cidade rangem ao se abrir e Judite sai para a escuridão, ela não é mais apenas uma viúva de Betúlia. Ela se tornou um símbolo de fé ativa. Enquanto Judite e sua serva descem a colina, elas são rapidamente avistadas por uma patrulha assíria. Eles as agarram e começam a interrogá-las agressivamente. Com total compostura, ela lhes conta a primeira parte de sua história. Ela lhes diz que é uma filha dos hebreus e está fugindo da cidade porque sabe que ela está prestes a cair. Os soldados, cativados por sua aparência, decidem levá-la ao seu comandante. 100 homens são escolhidos para acompanhá-la. Finalmente, ela chega à tenda de Holofernes. No momento em que a vê, ele fica completamente cativado. Judite, por sua vez, interpreta seu papel com perfeição. Ela imediatamente se curva, prostrando-se em sinal de total submissão e respeito. Ela lhe diz que o povo de Betúlia pecou, e que Deus agora os entregará em suas mãos. Nesse momento, ela guiará Holofernes e seu exército para a cidade. Ela pede apenas uma coisa: permissão para sair do acampamento todas as noites para o vale para orar. Holofernes, completamente encantado, prontamente concede seu pedido. A armadilha está agora montada. Por 3 dias, Judite seguiu uma rotina meticulosa. Todas as noites, ela saía do acampamento para orar. Os soldados assírios se acostumaram a vê-la. No 4º dia, Holofernes decidiu que era hora de reivindicar seu prêmio. Ele planejou um banquete privado e enviou seu eunuco para convidá-la. Curta pausa. Este era o momento que Judite esperava, o momento em que todo o seu plano dependia. Ela respondeu a Bagoas com perfeita graça e compostura. Quem sou eu para recusar meu senhor? Irei imediatamente. Ela vestiu suas roupas mais festivas e todas as suas joias, tornando-se o mais bonita e sedutora possível para este encontro final e mortal. Ele bebeu mais vinho do que jamais havia bebido em um único dia de sua vida. Ele estava completamente encantado por sua beleza e suas palavras. Logo, a tenda estava silenciosa. Apenas Judite e o general permaneceram. Bagoas fechou a tenda por fora e partiu. Finalmente, Holofernes, completamente dominado pela vasta quantidade de vinho que havia consumido, desabou em sua cama. Ela ficou ali por um momento, orando em silêncio. Ó Senhor Deus de todo o poder, olhai nesta hora para o trabalho de minhas mãos. Com sua oração terminada, ela deu um passo em direção ao poste da cama. Pendurada ali estava a formidável espada de Holofernes. Ela segurou firmemente o cabo. Com toda a força que pôde reunir, impulsionada por sua fé, ela desceu a lâmina em seu pescoço. Ela o golpeou não uma, mas 2 vezes. Ela pegou a cabeça decapitada de Holofernes e a colocou na sacola de comida. A sacola que antes continha comida pura agora guardava a prova grotesca de sua vitória. Juntas, as 2 mulheres saíram. Os guardas as viram, mas como haviam se acostumado com o ritual noturno de oração, ninguém as parou. Quando estavam ao alcance da voz dos vigias da cidade, Judite gritou em alta voz: Abram o portão! Abram o portão! Deus, nosso Deus, está conosco! Judite, de pé diante de todos, levantou a voz. Ela enfiou a mão na sacola e puxou a cabeça de Holofernes para todos verem. Eis a cabeça de Holofernes. O Senhor o derrubou pela mão de uma mulher. Naquele único e dramático momento, o desespero se transformou em triunfo. Pausa. A história de Judite não é apenas uma aventura emocionante do passado. Ela é um espelho, refletindo lições poderosas que podemos aplicar em nossas vidas hoje. A primeira e mais forte lição é sobre a fé ativa. Judite entendeu que a fé exige ação. Ela orou, jejuou, mas depois se levantou e agiu.
Todos nós enfrentamos nossos próprios exércitos assírios, um problema de saúde, uma crise financeira, um conflito familiar. A verdadeira coragem é agir apesar do medo, movido por um propósito maior. A lição é clara: não espere o medo desaparecer para agir. A história de Judite é uma aula de prudência e planejamento. Cada passo de seu plano foi meticulosamente pensado. Isso nos mostra que a fé não anula a inteligência. A verdadeira sabedoria é usar todos os recursos que temos para servir a um bom propósito. Finalmente, Judite nos ensina sobre o poder do indivíduo. Foi uma mulher, uma viúva, quem se levantou para mudar o destino de todos. Isso nos lembra que a liderança verdadeira não vem de um título, mas da convicção, da responsabilidade e da coragem de agir quando ninguém mais o faz. Ao mostrar a cabeça do general, ela estava transferindo sua coragem para toda a cidade. A coragem de Judite se tornou contagiosa. Nossos próprios atos de coragem, por menores que pareçam, também podem inspirar outros ao nosso redor. A mudança muitas vezes começa com a iniciativa corajosa de uma única pessoa. Isso nos dá esperança. Nos lembra que as estruturas de poder que parecem inabaláveis podem ser frágeis. A jornada de Judite é uma prova atemporal de que a coragem, quando guiada pela fé e pela sabedoria, pode de fato mudar destinos. A história dela ecoa através dos séculos, desafiando-nos a olhar para nossas próprias crises não como sentenças de derrota, mas como convites à coragem. A história de Judite não está presa num livro antigo. Ela vive quando alguém escolhe coragem em vez do desespero, ação em vez da paralisia, esperança em vez da rendição. Final. A pergunta não é se teremos batalhas, mas como as enfrentaremos, inspirados por quem ousou acreditar e agir. Que a sua semana seja transformada por essa história.